A doutrina da certeza da salvação, ela é uma bênção mesmo. Principalmente quando você está passando por os momentos difíceis da vida, pecados cometidos, lutas, dificuldades, tribulações. E aquela doutrina que fala que as promessas de Deus são a certeza que temos, que a justiça de Cristo, ela é suficiente e eficaz, que o Senhor, Ele é fiel em todas as suas palavras e assim por diante. Ela conforta demasiadamente o coração. E você deve tê-la, uma vez que você realmente esteja firmado no Senhor. Todavia, também existe o oposto, existe a falsa certeza da salvação, ou a falsa segurança. A falsa segurança. A falsa segurança que Israel viveu durante muito tempo mesmo, e que nós, inclusive, vemos principalmente nesse momento que vai se aproximando da destruição de Jerusalém, a falsa segurança. O homem costuma ter segurança em coisas bobas. Existe uma ideia boba e carnal de que riqueza significa que Deus está comigo. Sou rico, a igreja é rica, dinheiro é prova de que Deus está me abençoando. Mas onde foi que a Escritura disse que o fato de haver dinheiro, Deus estar ali? A glória de Deus não se manifesta no dinheiro. Poder, tem um poder, sou presidente da república, governante, presidente do presbitério, tenho poder, poder e poder, então significa que Deus está comigo. Mas quem disse que Deus está no poder? A maior parte dos homens que exerceram algum poder na Bíblia eram todos ímpios. Não eram homens de Deus, a maioria. E entre outras questões, os bens materiais, tantas coisas nesse mundo podem se tornar uma falsa ideia de que Deus está presente aprovando tudo. Israel estava se iludindo. Essa ilusão também encontramos no Novo Testamento, para o qual nós iremos retornar depois ainda. Mas nós vemos essa falsa segurança em Apocalipse 3, quando diz à igreja de Laodiceia: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma igreja que estava a ponto de sair do corpo de Cristo, porque ele estava a ponto de vomitá-la. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esse era o mesmo problema que estava acontecendo no Antigo Testamento nesses dias que nós vimos em Jeremias, que nós vimos e estamos vendo em Ezequiel também. Portanto, a igreja deve ter uma preocupação correta. Como Deus está olhando para nós? Um prédio não garante que Deus esteja olhando para nós e se agradando. Eles tinham um templo de Jerusalém, considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Construção magnífica. Eles tinham a cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei. E assim, eles tinham coisas aparentes em que se gloriavam e parecia que nisso colocavam a certeza, a segurança deles. Uma falsa segurança. E nós precisamos então sempre perguntar: Deus, como o Senhor está olhando para nós? O que o Senhor está vendo de verdade? Os homens veem o que os olhos alcançam. O Senhor sonda os corações. Então, nós vamos para Ezequiel, texto que já foi lido, capítulo 9 e 10. Mas nós vamos precisar fazer um apanhado mais amplo para entender o que o texto está expondo para nós. Eu vou ler apenas alguns versículos, nós depois vamos fazer uma certa viagem pela Bíblia para entender a sequência do que o texto a que está se referindo. Vamos ler apenas os primeiros 3 versículos de Ezequiel 9. Diz assim:
Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, como um estojo de escrevedor, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, indo até à entrada da casa. E o Senhor chamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrever à cintura. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome para sempre. Tu és Deus, único, santo, justo, fiel e verdadeiro. Não há outro. Os homens se fazem deuses e por isso se rebelam contra ti. Mas o Senhor é único. E é por isso que é a ti e somente a ti nós clamamos. Fala conosco e opera com o teu poder, pelo Espírito Santo e a tua santa palavra, para que haja, Senhor Deus, edificação, conversão, para que o teu nome seja glorificado na vida de teu povo, para que o teu nome seja engrandecido nos teus santos e justos juízos. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco, receba nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O que está acontecendo? O texto começa, na verdade, no capítulo 8. Do capítulo 8 até o capítulo 11 é uma visão. Vocês lembrem que nós falamos no início, em períodos de dificuldade, que foram os 2 principais períodos da história da igreja, o cativeiro da Babilônia e a era dos mártires, os períodos mais difíceis. Deus se revelou por visão. E nessa visão há algo fantástico, e até anterior ao capítulo 8, porque no capítulo 1 já começa a visão. Ele tem várias vezes visões de Deus. Ezequiel olha para o céu e vê a glória de Deus. Ele vê a glória de Deus, ele vê a majestade do Senhor, ele vê os seres viventes, os anjos, os querubins, os serafins. Ele vê aquilo que é da região celestial. Ele vê a manifestação de tudo aquilo que Deus é Senhor nas regiões celestiais. E tudo está glorioso, e tudo está perfeito, a despeito do que está acontecendo aqui. O que já leva a uma aplicação para nós. É que a balbúrdia do mundo, o caos no mundo, as confusões do mundo, as muitas coisas erradas do mundo não afetam a glória de Deus. Ele vê a glória de Deus, só que quando Deus dará visão para Ezequiel, que começa no capítulo 8, é a visão de Deus sobre a terra. A visão muda. A Ezequiel, no primeiro momento, está olhando e se abre o céu. E ele vê a glória de Deus, como nós vimos no capítulo 1, versículo 26 a 28. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ele olha para o céu e vê a glória de Deus, porque a glória de Deus é inabalável. Não importa o que os homens façam no mundo inteiro, não importa o quanto
a terra se transtorne, Deus permanece gloriosamente inabalável, Senhor de tudo, e em seu trono está para sempre, pois nada pode abalar o Senhor. Mas quando chega no capítulo 8, Deus dá uma visão de Jerusalém. Lembre-se que Ezequiel não está em Jerusalém. Ezequiel, como diz no capítulo 1, ele está no ano do cativeiro, quinto ano do cativeiro, ele está junto aos do cativeiro, junto ao rio Quebar. Ele está em outra região, nas terras da Babilônia. E ele tem uma visão celestial de Jerusalém. Deus mostra para ele. Então ele viu a glória de Deus, mas agora ele vai ver a terra. E enquanto ele vira Deus gloriosamente, quando Deus mostra o que Deus vê, é algo terrível. Nós olhamos para os céus e vemos a glória de Deus. Deus olha para a terra e vê a miséria. Quando olhamos para os céus, estamos sempre encantados com a glória de Deus, que permanece assim eternamente. Mas quando Deus olha para a terra, Ele só vê miséria. Ele está vendo Jerusalém. Ele está vendo Jerusalém. Então, precisamos aplicar essa parte já. Você nunca deixará de ver a glória de Deus quando olhar os céus, porque ela sempre estará lá. Permanentemente, eternamente, Deus sempre será glorioso. Segurança para nós, porque significa que nada poderá mudar o nosso Deus, e portanto sempre contarei com Ele gloriosamente, sempre terei a certeza que Ele estará lá gloriosamente, nada mudará, nunca sairá de lá, nunca deixará de ser quem Ele é. E isso traz segurança para o aflito, o necessitado, aquele que clama por justiça, aquele que busca redenção, aquele que pede misericórdia, porque sempre encontrará o Deus glorioso. Mas a pergunta que nós temos que fazer diante do texto já é: mas o que Deus tem visto aqui na terra? E é claro que eu não estou me referindo a este mundo caótico. Eu estou me referindo como sempre a Escritura se refere. Sua vida, a igreja. É uma coisa que eu tenho repetido muitas vezes. A Escritura não foi dada ao mundo. Romanos 9, 4 e 5, Paulo diz, foi dada à igreja. Portanto, todas as vezes que Deus está falando do caos que Ele vê, Ele não está se referindo ao mundo. Por incrível que pareça, Ele está se referindo à igreja. Ele está se referindo ao povo que se chama pelo seu nome, mas que não honra seu nome. Então essa é a pergunta que eu gostaria que você já fizesse. Quando Deus olha de cima para baixo, para você, para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família, para seu coração, o mais íntimo, aquilo que ninguém vai ver. Ninguém aqui vê o coração, ninguém. Mas quando Ele olha para o seu coração, que Jesus chama de terra, onde a semente cai, o que Ele vê? Já pensou nisso? O que Ele vê? Então, nessa visão que Ele dá de Jerusalém para Ezequiel, Ele mostra o que está escondido, o secreto. Ele vai vendo Jerusalém, vai entrando no templo, é uma visão. E nessa visão, como alguém está filmando e vai mostrando as coisas, né, a parte de uma casa, e Deus está mostrando para Ezequiel a visão do templo, e ele vai entrando pelos lugares, os cômodos do templo, e existe um cômodo secreto. E nesse cômodo secreto ele quebra lá, e lá dentro estão pessoas, sacerdotes, líderes, adorando os deuses dos povos, secretamente. É claro que isso não pode deixar de ser aplicado junto ao que já foi dito. Quando Deus vê o mais escondido do seu coração, que deuses Ele pode estar encontrando? Às vezes a pessoa está aqui adorando a Deus, e durante a semana está adorando o dinheiro, está adorando o poder, a fama, a glória, os bens, pegado aos seus bens materiais de uma forma absurda. Está adorando a si mesmo no seu egoísmo, na sua arrogância.
E assim por diante. Será que você não tem deuses escondidos em seu coração? Você já se perguntou? Será que não há uma câmara secreta em que deuses estão sendo adorados por você, que aparentemente no templo do Senhor diz adorar a Deus cantando e louvando ao Senhor? Será que não há deuses escondidos em seu coração? Deus mostra para Ezequiel o que o povo estava fazendo. E fazendo no templo do Senhor. É quando então, no capítulo 9 que nós vimos, os primeiros versículos, Deus mostra o que Ele vai fazer. O castigo sobre Jerusalém é por causa de tudo isso. E no versículo 3 ele diz: a glória do Senhor de Deus, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo a entrada da casa. A glória de Deus se levanta. Por que ela se levanta? E aí a gente precisa fazer aquele percurso para entender melhor isso. Números 20, versículo 6, nos fala sobre a glória do Senhor. Números 20, versículo 6. Então, Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Nos primeiros momentos da história de Israel, no tabernáculo, Deus manifestava a sua glória. A glória de Deus aparecia no tabernáculo, normalmente manifestada pela coluna de nuvem e coluna de fogo. Dia, nuvem, noite, fogo. A glória de Deus se manifestava ali. E então isso significava que Deus estava presente, que o tabernáculo estava aprovado por Deus. E ali Deus falava, Moisés falava para o povo dele. Quando Israel chega num período mais avançado da nação, em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, melhor dizendo, 1 Reis, capítulo 8, versículo 10, 1 Reis, capítulo 8, versículo 10, no reino de Salomão, foi construído um templo, o templo de Salomão. 1 Reis 8, versículo 10 e 11. O templo foi aprovado pelo Senhor. E a aprovação do templo é exatamente a manifestação da glória de Deus. Salomão ora ao Senhor, consagra o templo ao Senhor. Tudo isso vai acontecer num momento solene, num culto, em que há cânticos, adoração, instrumentos que são usados para o louvor cantado ao Senhor. É um momento maravilhoso, é um momento de fato especial demais para Israel. E diz o texto que naquele momento em que está acontecendo tudo isso, versículo 10, tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. O que ele está dizendo? Deus estava ali. Assim como no tabernáculo Deus se manifestava dizendo, ali me encontrarão, porque ele representava a presença de Deus no meio do seu povo. Agora no templo, Deus está ali para manifestar a sua glória, para que o povo buscasse ao Senhor por meio daquele símbolo visível que era o templo de Jerusalém. A glória do Senhor
está ali. Todavia, até quando a glória do Senhor estaria ali? Jeremias questiona. Capítulo 2, versículo 9 de Jeremias, ele questiona o povo. Diz assim, Deus: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai às terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Eles trocaram Deus pelos deuses que não existem, feitos de pedra e paus, pelos ídolos das nações. Ele diz: trocar a sua glória. Porque Deus manifestara a sua glória no templo. E eles trocaram a glória de Deus. Eles trocaram o Deus da glória. Eles trocaram o próprio Deus por outros que não são deuses. E é por esta razão, mais profundamente, dentre tantas outras, que Deus retirará a sua glória. Eles não querem a glória de Deus. Eles não querem. Então Ezequiel, como nós falamos, no capítulo 1, versículo 28, vê a glória de Deus. E nessa sequência de visões, Deus vai mostrar para Ezequiel que Deus está saindo. É possível isso acontecer? Sim. Deus abandonou o seu povo. A glória de Deus está saindo do templo. Então acompanhe a sequência. No versículo de número 8, no capítulo de número 8, na visão que ele tem, diz que eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. A visão da glória de Deus está lá presente. Quando chega no capítulo 9, versículo 3, ele diz que a glória do Deus de Israel se levantou, já não está mais no mesmo lugar. E aí no capítulo 10, versículo 4, e depois o 18 e 19, diz que então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. Deus está saindo. A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Vocês percebam que agora Deus está pouco a pouco mostrando que Ele está saindo. Podemos entender que o fato de ser pouco a pouco já mostra que Deus está cumprindo a sua palavra na história, no decurso dela, não instantaneamente. E também o quão paciente e misericordioso é o Senhor, que não aplica a sua justa justiça, o seu castigo de uma única vez sobre o povo. Está saindo. Versículo 18 e 19, diz que então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ela está saindo. Ezequiel, vocês imaginem a cena. Ezequiel, que teve a visão de Jerusalém, entrou no templo do Senhor, no templo do Deus de Israel, viu toda aquela idolatria presente dentro do próprio templo de Israel, escondida nos átrios do templo, nos cômodos secretos. Agora está vendo que a glória de Deus está pouco a pouco saindo do templo, e não só do templo, está saindo de Jerusalém. Está indo embora, e ele vai vendo a glória de Deus caminhando pouco a pouco para longe de Israel.
capítulo 11, versículo 22. Então, os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Deus saiu de Jerusalém. Agora o povo está abandonado. Trocaram a sua glória, que é Deus, pelos ídolos do coração. Então Deus se retirou do meio deles. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque Deus não aceita ser trocado de forma alguma. Porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, não há outro. Qualquer outro será engano e mentira do coração. Deus se retirou. É por isso então que na visão vêm os homens para atacar. Porque Israel, especificamente Judá, Jerusalém, estará em ruínas em poucos anos. Lembre-se do que nós falamos, Deus estará avisando o povo já faz tempo. E com o livro de Ezequiel, 6 anos antes, bem perto da queda, da ruína, Deus está alertando: eu estou saindo. Vocês serão abandonados e é por isso que serão destruídos. O que nos mostra duas questões. Primeiro, a presença de Deus, a real presença de Deus. O Deus que está com o seu povo, porque o seu povo o ama, porque o seu povo está com ele, porque o seu povo realmente glorifica o seu nome. É segurança. Não importa quantos se levantem, a história de Israel mostra que enquanto Deus esteve no meio do seu povo, se levantaram os piores inimigos. O Egito, e Deus destruiu. A Assíria, e Deus destruiu. E nações vizinhas ali da terra de Canaã, e Deus destruiu. E não importava quantos e quão fortes fossem os inimigos que se levantassem contra o povo de Deus, Deus destruiria todos eles, porque Ele estava presente. Porque Deus estava presente. Dentre as expressões da presença gloriosa do Senhor dos Exércitos, uma das que mais me encanta é exatamente a de Gideão. Quando Gideão vai vencer os midianitas em um número de aproximadamente 135 mil homens de guerra. 135 mil homens de guerra. Mas Deus está presente com o seu povo. A glória de Deus não se retirou. E porque a glória de Deus não se retirou, Deus diz para Gideão: diminui o número de teus soldados a 300. E é com este número que eu darei a vitória sobre os teus inimigos. Um outro texto que com certeza encanta qualquer leitor é o texto de Josué. Quando Josué vai a uma batalha contra reis de Canaã, para defender, inclusive, não só a própria nação, mas os gibeonitas, que creram no Deus de Israel e foram buscar abrigo no Deus de Israel. Mas os reis de Canaã odiaram isso e intentaram destruir tanto os gibeonitas quanto Israel. E Deus, para dar a vitória ao seu povo, porque a glória de Deus está presente, Ele para o sistema solar inteiro, o sol, a lua, ou seja, os astros, todos pararam para dar a Josué a oportunidade da vitória, mostrando que a redenção é cósmica, e o universo inteiro estava assistindo o plano redentor, aguardando o cumprimento da redenção em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que viria exatamente deste povo, o povo de Israel.
escolhido para dar a luz ao Filho do Senhor, Deus eterno. Enquanto a glória de Deus está presente, não importa quem venha contra nós. Enquanto a glória do Senhor estiver presente, se levantarão reis e poderosos. Se levantarão os cavaleiros com seus cavalos. E Deus destruirá todos eles. Porque Ele é Deus. Israel experimentou isso. E você também deve experimentar. Não importa quem suba ao poder, não importa. Não importa o que aconteça ao derredor, não importa. A igreja sempre se encontrou em apuros, sempre. Os mártires, a história mais difícil da igreja neotestamentária, a igreja sempre se viu em apuros. O Império Romano, o maior adversário da igreja, simplesmente sucumbiu aos pés do cristianismo. Por quê? Porque a glória de Deus estava presente. Não há o que temer o mundo quando a glória de Deus está presente. Mas vem o problema. E se ela se retirar? A preocupação do povo de Deus não deveria ser jamais com os inimigos ao seu derredor. São homens mortais e Deus é o único que é Senhor da vida. E assim, a igreja nunca deveria se preocupar com os seus inimigos ao derredor. Ela deveria se preocupar com um só. Vocês lembram que Jesus disse isso? Quando estava instruindo os seus discípulos acerca da obra que deveriam realizar em nome do Senhor Jesus, sabendo e preparando-os para as adversidades, ele disse: não temam os homens, eles podem matar o corpo, nada mais. Temam antes aquele que não só pode matar o corpo, mas lançar a alma no inferno, e este é Deus. Só Deus pode destruir o homem por completo, corpo e alma. Então eles deveriam temer a Deus para serem fiéis até o fim, não importasse o que acontecesse. O que nós vemos exatamente nos mártires, que apesar de toda tortura terrível, foram fiéis até a morte. E então, até hoje, são vistos não como derrotados pelos tiranos que estavam no poder de Roma, são vistos como heróis que permaneceram firmes e não desistiram ante as ameaças dos seus adversários. Assim, a preocupação da igreja sempre deve ser: Deus está conosco. Essa deveria ser a sua preocupação. A sua preocupação não é a doença, a sua preocupação não é a falta de dinheiro, os problemas da vida, os chefes, o governo, os homens que querem perturbar, destruir, roubar e matar, como os fariseus da época de Jesus. A sua preocupação não é com isso. A sua preocupação tem que ser: Deus está presente. É a partir desse momento em que a glória de Deus sai, que Israel tem que se preocupar. Até aquele momento deveriam ter uma segurança na presença de Deus, só que eles estavam vivendo longe de Deus. Portanto, qualquer segurança que eles tivessem era falsa. E exatamente o que estava acontecendo. Em Jeremias, durante todo o livro, Jeremias mostra para Israel que eles não temiam a destruição por uma falsa segurança. Eles estavam lutando contra o Senhor, a idolatria, o pecado estava na sociedade, a injustiça, a corrupção, a maldade, tudo estava terrível, tão terrível, que os profetas desse período todos vão protestar a miséria social, a miséria moral de Israel, de Judá também. Tribos do norte até que caem, tribos do sul até o cativeiro. De tal modo que Abacuque, no capítulo 1, protestando o pecado de Judá, ele diz: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão?
pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. A maldade no meio do povo de Deus. E é por isso que a glória de Deus sai. Por todos esses pecados, a glória de Deus sai. Agora eles deveriam se preocupar. A falsa segurança da presença do templo formoso, glorioso, não salvaria eles. O que deveria ser para eles uma segurança real, era a presença real de Deus. A presença de um templo de pedra não salvaria eles, pois eles estavam longe do Senhor. O que deveria ser para eles uma segurança real, era a presença real de Deus com eles. Mas eles desprezaram. E Deus se foi. E Deus se foi. Mas se foi para sempre? Não. Claro que não. Veremos ainda no capítulo 43. Mas antes disso, meus amados, e será que isso é aplicativo para nós? Nós já lemos o texto que nos mostra algo muito semelhante. Deus retirando do corpo uma igreja. Veja que no Novo Testamento, Deus também mostra que Ele pode, abre aspas, fecha aspas, retirar sua glória. A igreja neotestamentária não deve ter uma falsa segurança. Temos uma igreja, temos o nome de Cristo, então pode ser de qualquer jeito, podemos fazer do nosso jeito. Não, não mesmo. E nessas 7 cartas escritas às 7 igrejas de Apocalipse, uma delas está sendo ameaçada de ser tirada. Tem nada a ver com denominacionalismo, até porque a política eclesiástica nas denominações, em grande medida, ela está suja, demasiadamente suja. Tem a ver com Cristo e o reino dele. Tem a ver com como ele age, o que ele faz. Ele escreve para uma igreja, a igreja de Laodiceia. Ela está no corpo. O que está no corpo de Cristo? Está no corpo de Cristo, está unida a Cristo. É fazer parte, portanto, da igreja invisível, ou seja, a igreja que está no mundo todo, que é de Adão e Eva até o final, está unida ao corpo de Cristo, está ligada a Cristo, desfruta das bênçãos de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. Mas essa igreja, que era rica, poderosa, provavelmente a mais rica de toda a Ásia Menor, estava confiando demais em suas riquezas, estava confiando demais em seu poder, em sua glória aparente. E Deus, então, cansou disso. E por confiar demais em sua glória aparente, pois dizes, sou rico e abastado, não preciso de nada, ou seja, eu sou senhor de mim mesmo. Jesus diz, eu estou a ponto de vomitar-te. Ele ia expulsar do corpo, tirar do corpo, eu não aguento mais você. Porque você está me desonrando com sua autoconfiança. Mas isso ainda assim é graça. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Portanto, no Novo Testamento é possível que Deus também retire sua glória de um povo local, um povo visível. E, portanto, a igreja tem que se cuidar também. A igreja de Laodiceia é advertida antes de ser expulsa do corpo, colocada para fora, vomitada por sua arrogância. E Deus, em nossos dias, tem falado isso constantemente. Você já se perguntou, será que Deus está se agradando desse cristianismo sujo, hipócrita, corrupto,
de tiranos. Será que Deus está se agradando desse cristianismo? E não importa quão rico ele seja, as entidades religiosas mais ricas e consideradas, elas se consideram cristãs, elas falam de Jesus, o nome, inclusive, está bem na frente delas. São as mais nojentas que tem. Dinheiro, riqueza e poder nunca foram uma garantia da presença de Deus, nem demonstração de bênçãos divinas. Porque o que Deus quer é que andemos humildemente com o Senhor. O que Deus quer é que andemos humildemente com o Senhor. Isso foi dito há tanto tempo por Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisas que parecem não estar mais presentes na cristandade. Deus está se agradando do atual cristianismo. Mas como nós não podemos mudar as pessoas lá fora, e aí eu me refiro às outras igrejas locais, nós temos que aplicar isso à nossa vida. Deus está se agradando de nós, estamos sendo fiéis a Deus, não é a B ou C, estamos sendo fiéis a Deus, estamos fazendo tudo para a glória de Deus. Você está sendo fiel a Deus, você está agradando a Deus, você está andando com Deus, ou está cheio de ídolos escondidos no seu coração, de tal modo que Deus possa um dia dizer: vomitar-te-ei de minha boca. Você está andando com Deus. Essa preocupação que deve ser aplicada a nós aqui, sempre aplicando a nós mesmos também. Para quê? Para que jamais aconteça conosco o que aconteceu com eles. Serem destruídos não por inimigos, mas serem destruídos pelo próprio Deus. Porque o Senhor já não se agradava mais deles. Mas existe esperança para alguém que estava andando perdido? Ah, pastor, e agora? Eu analisei minha vida e vi que eu estou cheio de ídolos. Eu amo dinheiro, eu sou apegado aos meus bens, eu tenho um alto nível de orgulho, porque eu sou um ídolo de mim mesmo, arrogância, presunção, egoísmo. Eu olhei a minha vida e vi a miséria, e agora Deus se apartou de mim, o que eu faço? Não podemos deixar de pegar a sequência do texto. Já no capítulo 11, Deus anuncia que haverá uma esperança futura para Israel. Capítulo 11, a partir do versículo 17. Dize ainda, é a promessa de restauração. Assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis. Deus odeia a idolatria. Deus odeia o amor ao dinheiro. Deus odeia a idolatria pelos bens. Deus odeia a auto-idolatria. Deus odeia a idolatria do poder, a idolatria da fama. Deus odeia as muitas idolatrias que o homem exerce, pratica. Deus odeia ídolos detestáveis e todas as suas abominações, os pecados que são praticados em nome deles. Mas dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos
e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A esperança. A esperança, observe que está no arrependimento. A esperança está na confissão, está na conversão, está na mudança. Observe que enquanto os homens são intransigentes, são odiosos, são injustos, são maus, são perversos e apenas têm prazer de matar e destruir, Deus tem prazer em salvar e executa misericórdia antes do juízo, porque Ele é bom. Então, a esperança num novo coração, a esperança num novo espírito, a esperança, portanto, numa nova vida, a esperança, portanto, essa esperança que você deve abraçar e dizer: Senhor, então me perdoe pelos muitos ídolos de meu coração, e se humilhe na presença do Senhor, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e Ele exalta aqueles que se humilham na presença dEle. Isso não é só do Antigo Testamento, veterotestamentário. Tiago nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Capítulo 4, versículo 7. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, falando para a igreja. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A esperança. A esperança por meio da conversão. Então há tempo para você. Há tempo para você se humilhar, se lançar diante do Senhor e rogar por misericórdia, por ter durante tantos anos exercido a idolatria, praticado a idolatria das mais variadas formas, desonrando o único Deus, o Deus da glória. Há esperança. Está esperando o quê? E nessa esperança, nessa conversão, lá na frente, em Ezequiel 43, ele dá uma outra visão a Ezequiel, a visão da restauração da glória do Senhor. A partir do versículo 4, ele diz: a glória do Senhor entrou no templo, pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida no interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. A esperança da glória eterna do Senhor no meio do seu povo. Mas até chegar lá, qual é o caminho? É Cristo. Cristo é a glória de Deus no meio do seu povo. Enquanto de fato Cristo estiver no meio do povo, enquanto a igreja estiver, a igreja local, você estiver unido ao corpo, não ser vomitado, então a glória de Deus estará ali, porque Cristo é a imagem do Deus invisível, Ele é a glória de Deus manifesta entre nós. Portanto, viva para Cristo. Ao se arrepender, ao confessar, a buscar misericórdia, ao pedir perdão, então se entregue a Cristo. Porque é se unindo a Cristo que você verá a glória de Deus, porque Ele é a manifestação da glória de Deus. E aqueles que estão em Cristo viverão para sempre com Cristo. Reinarão com Ele para sempre e verão para sempre a sua glória. Cristo Jesus. Mas para isso,
É preciso se converter hoje.